Olá, nós estamos aqui com o nosso Cefaz Revista e esperamos que você tenha tido uma boa semana. Nós vamos começar mais um programa, o programa dos fazendários para todos os baianos, para os trabalhadores em geral, tratando as pautas de interesse da nossa categoria e também de interesse de todos os trabalhadores baianos. Queremos ter você sempre conosco, sugerindo, criticando, contribuindo, através do nosso e-mail e através do nosso WhatsApp. Você vai ver no programa desta semana. A Assembleia Legislativa aprova projeto de lei e equipara os menores salários do Estado ao salário mínimo. Cefaz Revista implanta um giro de notícias diário. Acompanhe. E aqui em nossos estúdios a presença de Joaquim Amaral. Ele é o nosso entrevistado da semana. O nosso entrevistado de hoje é o nosso amigo Joaquim Amaral, diretor do Cefaz, mas que hoje não vai conversar conosco sobre processos jurídicos. Joaquim vai conversar conosco sobre o trabalho que ele vem fazendo à frente da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado, a FETRAB. Joaquim agora é coordenador da FETRAB. Tudo bom, Joca? Como vai? Tudo bem. Vamos conversar com ele aqui sobre vários assuntos, debater com ele as funções da FETRAB, o trabalho da federação na luta pelos direitos dos servidores públicos. Vamos começar a conversa aqui com o nosso entrevistado da semana, o diretor jurídico do Cefaz, Joaquim Amaral, e que assumiu há alguns meses a coordenação da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado da Bahia, a FETRAB. Joaquim, como é que foi essa transição do Cefaz para a FETRAB? Você continua no Cefaz, mas agora acumula mais uma tarefa, que é a tarefa de coordenar a federação. Como é que foi essa passagem? Rapaz, é um desafio grande. É um desafio grande porque a federação ela tem um papel, digamos, mais geral, que envolve interesse de todas as categorias do serviço público do Estado da Bahia, que são muito diferenciados, né? Educação, segurança, saúde, fazenda e outros segmentos. Então, cada um tem suas pautas, mas volta e meia tem assuntos que são de comum, que são comuns a todas essas categorias, e é esse o nicho, o universo em que a FETRAB tenta agregar, né? Congregar todos eles para que o debate, para que a discussão seja feita de forma comum. Então é por aí que a FETRAB tenta, digamos, juntar essa turma nessa lógica. Como é que é o funcionamento da FETRAB? Como é que ela se organiza? Como é que ela trabalha no dia a dia? Bom, hoje a gente tem uma coordenação que tem 3 coordenadores, né? Não tem presidente, a federação é um colegiado, e tem uma diretoria, né? Tem um conselho fiscal e tem um conselho, a previsão de um conselho de representantes, mas que na prática ele ainda não está funcionando. Nós até estamos pensando em fazer uma reformulação nesse estatuto para permitir que cada entidade associada efetivamente indique ou tenha um assento permanente, independentemente das eleições periódicas, mas cada entidade filiada possa ter lá 1 ou 2 representantes permanentes, né, para que o debate possa ser feito de forma, digamos, mais próxima das diretorias das entidades que a FETRAB congrega. Então esse é um desafio que a gente tem de trazer essas entidades para efetivamente contribuírem, né, na discussão dos problemas comuns. E essas coordenações que existem são de diferentes entidades, cada entidade indica um representante. Na verdade, como é que é composto? A coordenação ela é eleita, né? Eleita na eleição, digamos, ordinária, né? E hoje nós temos 3 coordenações, aliás, 3 coordenadores, né? Temos um
Joaquim Amaral, que sou eu dos fazendários, Maria José, que é do Simpojude, né, da Justiça, e temos o colega Leonardo, que é dos peritos criminalistas, né, que é um companheiro nosso que também faz parte da coordenação. Beleza. Como é que tem sido a relação, Joaquim, da federação com o governo? Nós estamos vivendo um momento conturbado de congelamento salarial, dificuldade de caixa. O governo sempre alega a lei de responsabilidade fiscal para não atender os pleitos dos servidores. Como é que tem sido essa relação da federação com o governo? Rapaz, um pouco difícil, como os demais servidores, né? Demais sindicatos e entidades. Embora a FETRAB tenha tido, digamos, um reconhecimento desde a época do governo Wagner como uma instituição da mesa central de negociação, então ela jogou um papel muito importante. Marinalva foi uma pessoa muito importante nessa conjuntura. Ela era coordenadora na época, uma das coordenadoras, mas a principal nesse período, e a FETRAB jogou um papel muito importante na discussão e na construção de vários projetos que resultaram em melhorias de várias categorias, especialmente daquelas de servidores que têm um vencimento básico menor, ou uma remuneração menor. Então, assim, tem sido difícil a discussão com o governo, por causa das dificuldades econômicas que o governo enfrenta, mas tem sido de respeito, uma entidade que está vem construindo ao longo do tempo um respeito do governo, né, com uma participação efetiva, e que agora resulta em digamos, uma relação respeitosa e com uma certa eficácia, né, das propostas que estão sendo costuradas aí de Planserve, de a questão do salário mínimo, da equiparação com o salário mínimo, de correção de uma intromissão do Estado na atividade sindical, que é um pleito antigo. Enfim, tem sido mais ou menos difícil, mas respeitosa. Joaquim falou de equiparação com o salário mínimo. Nós vamos aproveitar aqui e dar uma interrompidinha na entrevista para ver uma matéria que nós produzimos na Assembleia Legislativa essa semana, que trata exatamente da questão, Joca, do salário mínimo, que foi a votação do projeto de lei 23427, que trata da equiparação dos menores salários do Estado ao salário mínimo. Vamos ver essa matéria que nós fizemos essa semana. Após anos de luta da FETRAB e dos sindicatos que representam servidores estaduais, finalmente o menor salário base pago pelo Estado da Bahia foi equiparado ao salário mínimo. Cerca de 18 mil servidores baianos vinham percebendo seu vencimento básico abaixo do mínimo, situação que foi agora equacionada com a aprovação do projeto de lei 23427 de 2019. Bom, o projeto votado hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, muito importante aí para os servidores da Fazenda, do Estado, por conta da reparação da injustiça que até agora vinha sendo perpetrada, da manutenção do vencimento básico menor do que o mínimo. Então a Assembleia sensibilizada hoje aqui com a liderança da deputada Olívia Santana, do deputado Rosenberg Pinto, de tantos outros, corrigiu essa injustiça, aprovando um projeto encaminhado aí pelo governador Rui Costa para essa casa, de modo que os seus servidores ficam satisfeitos, alentados com essa aprovação, porque terão uma reposição das perdas aí em parte dos últimos 5 anos. Então o Sindicefaz está nessa batalha há bastante tempo com os demais servidores aqui da Justiça, da Saúde, da Educação, da FETRAB e de tantas outras organizações sindicais, comemorando hoje então a aprovação desse projeto aqui na Assembleia Legislativa. A aprovação do projeto vai beneficiar vários técnicos administrativos da Cefaz que se encontravam entre os que percebiam salário base abaixo do mínimo. Com isso, haverá um crescimento salarial médio de 19% a 26%, dependendo da função, mas com as contrapartidas colocadas pelo governo no projeto. Será que nós podemos notar o projeto de lei que está aí na ordem do dia e assim corrigir essa injustiça que tem sido feita com os servidores do Parlamento? O segmento se mobilizou, procurou o líder do governo, apresentou algumas emendas para melhorar a matéria e, infelizmente, não foram acatadas. Mesmo assim, a avaliação é que foi uma vitória dos servidores diante de um cenário tão adverso. De volta.
Bem, Joca, você viu aí, nós fizemos essa cobertura na votação do projeto de lei lá na terça-feira, lá na ALBA. Foi uma vitória da federação e dos sindicatos, né? Porque termina que a equiparação do menor salário ao mínimo interfere nas tabelas salariais dos servidores todos, né? Verdade. Embora no projeto que foi votado não tenha sido exatamente o que a gente tinha, digamos, a expectativa que fosse feito, que era uma elevação do vencimento básico para no mínimo salário mínimo, que é uma demanda antiga dos servidores, e isso abrange mais de 18 mil servidores. O governo fez digamos, um meio termo, né? Equiparou o vencimento básico ao mínimo para aqueles servidores cuja carga horária é de 8 horas. Aqueles cuja carga horária seja de 6 horas, que é o padrão normal do Estado desde a época de Valdir Pires, esse permanece com o vencimento básico abaixo do mínimo. É claro que o governador autorizou, e a SAEB deve estar providenciando isso, há uma possibilidade de ele fazer a opção para trabalhar 40 horas, né, que é o entendimento que a Procuradoria do Estado e o governo construiu, é de que o salário mínimo é para uma carga horária de 40. Então o projeto reflete isso. De qualquer modo, foi uma vitória, porque esses servidores terão aí entre 18% e 26% de elevação, portanto, uma correção significativa das perdas ocorridas aí nos últimos 5 anos. Então a gente enaltece essa atitude do governo em corrigir, embora tenha ficado aí esse pequeno universo ainda que continua sendo pauta nossa, e enfim, a gente gostaria que nenhum servidor permanecesse com o vencimento básico abaixo do mínimo, mas ainda vai ficar em um universo pequeno, mas continuará a luta para que todos possam efetivamente ter. Esses que não terão elevação para 40 horas, terão uma pequena correção via CET, né, que serão elevados aí um percentual que não ficarão do zero, mas não é a mesma proporção de quem tem 40 horas. Tem espaço, Joca, para debater essa melhoria também para esse outro segmento que não foi beneficiado com o governo? Rapaz, o governo tem alegado muitas dificuldades, e isso não é mentira do governo, ele tem razão em muitas coisas. A gente faz uma crítica sobre o aspecto do controle do gasto, porque a gente percebe que o governo tem uma atenção bem maior na parte da despesa e um certo desleixo, uma certa, digamos, não tão preocupação assim com relação à receita. E isso é uma luta dos fazendários bastante intensa, né? Que, portanto, há dificuldades. Mas a parte nossa é trabalhador, então a gente tem que fazer um debate no sentido de que a gente vende a nossa força de trabalho, e é em razão dela que a gente sobrevive. Então, por maior que seja a dificuldade, a gente vai continuar insistindo, porque é a nossa razão de existir. A gente não tem como fazer outro debate se não seja esse. Como é que vocês fazem para conciliar os interesses tão diversos que existem nos servidores públicos, categorias diferentes, umas com maior salário, outras com menores salários, categoria da área da saúde, da área da segurança, educação, fazenda? Como é que a FETRAB faz para conciliar os interesses todos e encaminhar uma pauta comum? Olha, não é fácil. É uma ginástica, um duplo twist carpado, como dizia. Não é fácil, e é um desafio realmente muito grande, porque há alguns segmentos que, assim, pelo universo, a quantidade de pessoas, a importância da atividade, se acham, digamos, prioritários. E o nosso desafio é dizer, não, todo mundo é trabalhador, todo mundo tem problema, então a gente precisa se unir para discutir aqueles problemas que nos atingem diretamente, como, por exemplo, o PANSERV. A maioria dos servidores, são 500 mil vidas de servidores no PANSERV, então é digamos, uma matéria que envolve todo mundo, da fazenda, saúde, segurança, está todo mundo ali. Então é uma matéria comum, e a gente tem assento, a FETRAB tem assento no conselho do PANSERV, que discute as questões que envolvem a gestão do plano, né? E, portanto, é uma matéria que congrega todo mundo. Reajuste linear, por exemplo, é uma matéria que envolve todo mundo tem perdas salariais em função da inflação. Então isso também ajuda, né? São matérias comuns que a gente discute na FETRAB. Claro que
quando se trata de envolver os sindicatos, a gente tem um cuidado especial de não substituir o sindicato nas suas pautas, porque cada sindicato tem suas matérias específicas, tem suas demandas específicas. Por exemplo, no caso da saúde, você tem a questão da insalubridade, que não é só da saúde, mas especialmente na área da saúde. A insalubridade é um assunto que é muito, digamos assim, pautado, é muito debatido no âmbito da saúde. E, claro, a FETRAB não vai substituir o Sindisaúde nessa discussão, embora possa contribuir, etc. e tal. Então, assim, tem assuntos que está na segurança pública, por exemplo, que a segurança é que tem que tocar, o Sindipoc, né, os demais sindicatos, as entidades que congregam lá na segurança pública, que tem que debater. Claro que a FETRAB está para ajudar, está para, né, contribuir, mas não pode substituir as entidades. Não é o papel dela fazer isso. Você falou do Planserv, né, que é um problema que vem afligindo muito os trabalhadores. Somente nesse ano de 2019 as reclamações têm sido muitas, né, em relação ao atendimento, em relação aos limites para consultas e exames. Como é que a FETRAB tem discutido com o governo essa questão, vem resolvendo? O plano passou por mudança em sua gestão, né, na sua direção no final do ano passado, início desse ano. Como é que vocês têm discutido isso, Joaquim? Bom, a gente tem feito algumas reuniões. Tem alguns diretores da FETRAB que participam mais intensamente desse debate. É o caso de Marinalva, por exemplo, que está lá no conselho do plano, né, que é a nossa diretora jurídica, e ela está trabalhando com isso com a coordenação da FETRAB. Essa questão das autorizações para procedimentos médicos é uma demanda que não é só do Planserv, isso é uma coisa mais ou menos comum nos planos de saúde, e que de fato envolve uma queda de braço aí entre os prestadores e os tomadores do serviço, porque o plano de saúde é um intermediário entre quem está tomando o serviço e quem está prestando o serviço. Então a lógica de quem está prestando o serviço é prestar o mais serviço possível, o mais caro possível, porque o seu faturamento é maior. E o do plano é tentar mediar essa despesa, e não é pequena. Os procedimentos médicos eles estão cada dia mais caros, né, são mais especializados e requer uma tecnologia mais avançada, e por isso tem um custo muito mais elevado. Então o plano de saúde, o Planserv, ele tem uma abrangência grande, especialmente aqui na capital, mas tem muitas cidades polo que ela também atende, né? E assim, há uma demanda cada dia maior, porque os servidores estão envelhecendo, e quanto mais velhos, mais recorrem ao plano de saúde, né? E o cuidado que a gente deve ter, e a FETRAB está atenta também para isso, junto com a coordenação do Planserv, que aliás está buscando essa parceria com os servidores. A gente já teve algumas reuniões aqui no Sindicefaz, por exemplo, né, com a coordenação, para ver como é a forma de sensibilizar ou de conscientizar os servidores de que não pode fazer exames à torto e à direito. Eles têm que ter uma certa cuidado com o plano, porque cada procedimento que você faz tem um custo. Né, tem um custo que vai ser arcado pelo plano, e no final de contas somos nós que vamos pagar, né, os servidores especialmente. Há uma queixa porque o governo fez uma mudança no início do ano que diminuiu a participação do governo no financiamento desse plano, e portanto houve uma diminuição do orçamento do plano, e isso de uma certa forma dificulta, né, o atendimento das demandas dos servidores. Então não é um debate muito simples, e envolve interesses, né, gigantescos aí, porque o plano tem 500 mil vidas, ele tem gira muito recurso, né, e muitas clínicas, muitos hospitais, muitos prestadores de serviço querem prestar serviço, e a gente tem que ter um certo cuidado, porque senão não dá conta. O orçamento ele é finito, então não dá para abranger assim de forma muito descontrolada. Então a gente tem que ter um controle efetivo disso, né, para que o plano possa ser governável, possa ser superavitário, enfim, possa prestar um bom serviço. Esse problema dos planos de saúde é um problema grande, é um problema que afeta muitos trabalhadores, e a relação com os planos sempre é muito complicada, sempre muito difícil. Agora, se tratando de um plano público, o cuidado deve ser coletivo, tanto do gestor como também daqueles que usam. O Planserv é mais ou menos um plano de autogestão, né? É um plano que... E tem um detalhe, Moacir, que é uma coisa que foi introduzida há alguns anos, aí na época de Wagner ainda, que é a chamada coparticipação. Então o servidor precisa, ao fazer um procedimento, além da normal que ele paga mensalmente, ele vai pagar um adicional, né, por cada procedimento. Claro que tem uma
uma cota que ele pode usar de exames, de consultas, que não precisa de coparticipação, mas a partir de um determinado número ele vai ter que participar, né, com um adicional em dinheiro para cada procedimento que faz. Isso é uma forma de inibir, né, a utilização desnecessária, desordenada, né, descontrolada do plano. Então é a consciência de que o servidor precisa de plano de saúde, porque o SUS é um mega plano, mas não dá conta, né, e não atende, né, como a gente merece. E o plano, ele tem custo, a vida não tem preço, mas tem custo. Então, o procedimento tem que ser pago, os médicos têm que receber, as clínicas, os hospitais, os seus laboratórios, todo mundo tem que trabalhar e tem que receber, né? E o Plano Serve é um plano que paga em dias, que atende, né, dentro das suas limitações, e por isso a ideia é plano nosso, não é do governo. Esse plano não atende o governo, ele atende os servidores. Então, é um plano que precisa ser valorizado, precisa ser cuidado, precisa ser, né, financiado pelos trabalhadores e, claro, com parte pelo governo, mas a gente é que tem que cuidar disso. Bem, vamos dar uma interrupidinha aqui, um pouquinho só, para a gente fazer um pequeno intervalo com uma matéria sobre o novo produto da TV Cine Cefaz que a gente implantou nesse mês de agosto para setembro, que foi o nosso giro de notícias, que tem sido diário, tem sido um desafio diário para a gente estar produzindo mais um programa para a nossa Web TV. Vamos ver uma matéria que a gente fez sobre esse assunto. No dia 19 de agosto, o Departamento de Comunicação do Sindicefaz colocou no ar mais um programa de sua Web TV. Trata-se do Giro de Notícias, um programa diário com as últimas notícias do dia e as informações mais quentes para os fazendários. Boa tarde. Nós estamos iniciando hoje mais uma experiência aqui na nossa TV Sindicefaz. Trata-se do nosso giro de notícias, aquelas informações do dia a dia, do cotidiano que você vai ter agora, diariamente, a partir das 15 horas, aqui no nosso sindicato. O giro de notícias é feito sempre às tardes, com aquelas informações que não podem esperar o dia seguinte para serem divulgadas. Para assistir o giro, basta acessar nosso site e redes sociais ou ir direto ao nosso canal no YouTube. Assista, informe-se, compartilhe essa ideia. O nosso giro de notícias de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com novas informações. Um grande abraço. Estamos de volta. A gente já está indo aqui para a parte final da nossa entrevista. Eu já queria te fazer mais duas perguntas sobre a questão da FETRAB. Primeiro, como é que a entidade trabalha em momentos tão difíceis como esse? Como é que a entidade sobrevive? Porque existe a queda de braço entre os servidores que pressionam pelas suas reivindicações, e as entidades sindicais estão aqui para lutar por essas reivindicações, e a relação com o governo que tem que ser mantida para que os canais estejam sempre abertos na negociação. Como é que a entidade se equilibra aí diante desse quadro, já que o governo alega que não tem recurso, não tem condições de atender? Rapaz, essa é uma equação difícil. Me recordo o colega Eliel Barbosa, que com a sua sapiência dizia que o movimento sindical tem que equilibrar ou equacionar o otimismo da vontade com o pessimismo da razão. Então é essa equação do otimismo da vontade com o pessimismo da razão que a gente tenta conciliar, tenta, né, encaminhar. De modo que a pressão dos trabalhadores nas suas demandas legítimas e tal, ela tem que ser feita. E é claro, você não pode fazer uma pressão que inviabilize qualquer negociação. É claro que manter um nível de discurso, um nível de respeito mútuo, ele é fundamental para que haja uma interlocução, para que haja uma conversa. Não dá para você simplesmente sair xingando o gestor, sair xingando o governador, o senador, o presidente, né, e querer que ele sente na mesa para negociar com você. Não é assim que funciona. Então a entidade precisa ter autoestima, tem que ter autoestima, tem que ter respeito. Você tem que ter uma postura de que eu estou defendendo, não é o meu interesse, é o interesse da coletividade que eu represento. Então, vamos botar aqui os planos na mesa e vamos conversar. Você tem dificuldade, nós também temos, vamos achar as saídas. Mas sempre num tom de respeito. Eu acho que essa é a principal fórmula que a gente tem, e claro, envolvendo as pessoas para demonstrar que há um interesse, e não o interesse do gestor, do sindicato apenas, é o interesse da sua categoria. Isso é que é importante, as mobilizações, os movimentos, os seminários, os estudos, a apresentação, enfim, nos fóruns de debates, para que o governo possa
né, perceber que há uma inquietação e isso tem que ter uma canalização. Quais os próximos passos da FETRAB? Teve agora a conquista aí parcialmente do projeto de equiparação do salário, né, do menor salário ao salário mínimo. E agora, quais são os próximos passos da entidade? O que é que a entidade vai fazer nos próximos dias? Estamos indo para o final do ano. Pois é, rapaz, a gente tenta se dividir ao máximo aí por uma quantidade de demandas, mas essa questão do Planserv, ela é uma pauta permanente na FETRAB, né? A gente resolveu um problema agora da questão do salário mínimo, mas tem todos os demais servidores que não foram abrangidos por essa medida, né, que quem está acima do salário mínimo também está com defasagem, né? Tem quase 5 anos que ninguém tem reajuste. E isso vale para o pessoal da segurança, vale para o pessoal da saúde, vale para a fazenda, vale para a educação, vale para todos os segmentos, né, do Estado, né? Então, todos eles, para o pessoal da justiça, né, todos eles precisam discutir, né, como é que pode se dar essa reposição dessas perdas, que já chega a mais de 25%, segundo o DIEESE, que analisou para a gente essas perdas, já, dependendo do caso, é mais de 25% de perdas. Então, é 1/4 do seu salário que já foi consumido pela inflação. E isso a gente tem que discutir com o governo, né? Tem lá a sua dificuldade, mas a gente precisa também resolver as nossas. Essa é a disputa. E com essa última resposta de Joaquim, a gente vai ficando por aqui. Joaquim, queria agradecer sua presença mais uma vez. Joaquim já é nosso visitante aqui, já veio no nosso programa em 2 oportunidades. Nós já conversamos aqui sobre os temas específicos dos fazendários e agora tratamos de questões mais gerais relacionadas à FETRAB. Queremos agradecer a você que nos assistiu mais uma vez. Precisamos da sua ajuda, da sua contribuição, como você compartilhando o nosso programa nas suas redes sociais. Se você gostou, curtindo lá no nosso canal no YouTube, acessando as nossas redes sociais e compartilhando o nosso programa. É muito importante que a gente fortaleça essa iniciativa do Sindicefaz, que é para a luta dos trabalhadores. Vamos ficando por aqui. Semana que vem nós temos um novo entrevistado, novas matérias. Um grande abraço e até mais.